E aí, tudo bem? Pedro aqui novamente. E aí, gostou do módulo 1? Achou pesado? Então, agora se prepara que o bicho vai pegar de verdade. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico de importação, então. E nós pretendemos aí falar sobre tudo da classificação fiscal de mercadoria. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Sistema Harmonizado, NCM, NALAD e as suas estruturas. Há uma confusão muito grande aí com os conceitos importantes que envolvem o tema, então eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Primeiro, nomenclatura, uma linguagem desenvolvida para facilitar o processo de troca comercial entre as nações, tá? E determinar um único código numérico para uma mercadoria. Esse código, uma vez conhecido, passa a representar a própria mercadoria. Classificação é o processo de determinação deste código numérico representativo da mercadoria. Eu vou falar brevemente sobre a história da criação das nomenclaturas e depois eu te explico a classificação como um todo, tá? Então, no final da Segunda Guerra Mundial, o Conselho de Cooperação Aduaneira em Bruxelas, com o objetivo de elaborar uma tarifa comum para a futura União Aduaneira, criou a nomenclatura aduaneira de Bruxelas e depois denominada nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira, famosa NCCA. Tá? Que por meio do acordo internacional passou a ser adotada por vários países. Foi então que no início dos anos 80, o Conselho, reconhecendo que a nomenclatura atual da época tinha sido criada apenas pelos países aduaneiros da Europa e refletia apenas as necessidades da Europa, criou um comitê, que passou a denominar-se Comitê do Sistema Harmonizado, aí já de forma global. O que seria então o tal Sistema Harmonizado? O Sistema Harmonizado, também conhecido como SH, é a nomenclatura aduaneira utilizada para padronizar internacionalmente a classificação dos produtos de importação e exportação. É com base no sistema harmonizado que os países fizeram adaptações nas suas nomenclaturas para atender às necessidades regionais específicas dos seus produtos. No Brasil, serviu como base para a criação da nomenclatura comum do Mercosul, famosa NCM, e para a NALAD, nomenclatura da Associação Latino-Americana de Integração. No sistema harmonizado, as mercadorias são identificadas por um conjunto de números, tá? Em ordem crescente, de acordo com o grau de elaboração. Ou seja, quanto mais complexo, qual maior o grau de complexidade do processo produtivo da mercadoria, maior será o seu número no sistema harmonizado. O sistema harmonizado é muito extenso. Praticamente tudo no universo tem classificação fiscal. Compreende nada mais nada menos do que 5.019 grupos ou categorias distintas de mercadorias identificado por um código de 6 dígitos. Cada país, membro aí do Conselho de Bruxelas, pode, de acordo com a sua conveniência, incluir mais desdobramentos da classificação para 8 ou, em alguns casos, até 10 dígitos. Vamos então ver a estrutura na tela para facilitar o entendimento. Os 2 primeiros dígitos indicam o capítulo. A posição dentro do capítulo é identificada pelos 2 dígitos seguintes. O 5º dígito é denominado subposição simples de primeiro nível e representa o desdobramento da posição. O 6º dígito, subposição composta de 2º nível, corresponde ao desdobramento da subposição simples. Bom, no Brasil, nós adotamos a composição de 8 dígitos, chamada TEC, ou Tarifa Externa Comum. Esses 2 dígitos adicionais foram denominados item e subitem. O item é representado pelo 7º dígito e o subitem pelo 8º dígito, respectivamente. Para determinar a classificação dos produtos, então, nós devemos respeitar, primeiro, as regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado, famosas RGIs. Também as regras gerais complementares, as notas complementares. Todas da nomenclatura comum do Mercosul. Essas regras, elas constituem os elementos fundamentais para a correta interpretação do conteúdo do sistema harmonizado, a famosa NESH, Notas Explicativas do Sistema Harmonizado. É muito importante que você tenha em mente que as notas explicativas são a interpretação oficial do sistema harmonizado em nível internacional. Elas contêm as descrições técnicas das mercadorias e as indicações práticas quanto à correta classificação da mercadoria. Lembrando que os textos dos capítulos e posições de sumário da TEC são apenas indicativos, sendo correto ler e enquadrar o seu produto com base na NESH, respeitando as RGIs para determinar uma assertiva classificação fiscal. A definição dessas nomenclaturas de mercadoria é de competência da Receita Federal do Brasil, tá? Por intermédio da Coordenação Geral do Sistema Aduaneiro e da Superintendência Regional da Receita Federal. Um ponto muito importante, tá? Sempre fique de olho nas exceções. Nós vamos falar delas daqui a pouco, na próxima aula. E também, no final aí do módulo, você vai ter o material didático ali para acompanhar aí a questão da correta classificação da mercadoria e também alguns exemplos práticos, ok?
Um abraço.